14 de julho de 2003 é a data exata em que o governo dos Estados Unidos revelou oficialmente a existência da misteriosa base da Área 51. Desde a sua revelação, milhares e milhares de teorias, conjecturas e hipóteses de experimentos sendo feitos nesse lugar foram construídas em torno dela. E o terrível projeto Abigail seria um deles. E é sobre isso que nós iremos falar hoje nesse vídeo. Se você gosta de adquirir informações e conhecimento e gosta de todo tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for. Ative o sininho de notificações e é claro que já vai deixando aquele likeão para apoiar o canal, beleza? Recados dados, sem mais delongas, e bora para nossa história de hoje. O intenso sigilo em torno da Base 51 e o fato de que seu objetivo principal é indeterminado contribuíram ainda mais para teorias da conspiração. Assim, tem havido especulações sobre contatos com seres extraterrestres, desenvolvimento de armas de destruição em massa e experimentos horríveis com seres humanos feitos aí dentro. A Área 51 é um dos tópicos que inspiram a maioria das teorias das conspirações em todo o mundo na internet. Muitos dariam qualquer coisa apenas para chegar um pouco mais perto e vislumbrar até mesmo uma parte do que realmente esconde. Uma das muitas histórias que circulam sobre o que acontece dentro da Área 51 e que é considerado o experimento mais extremo da história é o Projeto Abigail. Essa história foi vazada por um ex-faxineiro que trabalhou no local em questão, que concordou em revelar essa história ao custo de sua própria vida na época, porque ele não conseguiu continuar carregando o pesado fardo de manter isso em segredo. Mais tarde, ela foi assassinada, quando matou vários cientistas. Tudo começou em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a Área 51 operava sob o nome de Acampamento Auxiliar da Força Aérea de Indian Springs. De acordo com as teorias, a base foi construída para o desenvolvimento e a custódia secreta de armas avançadas. A base continuou esse propósito, até que em meio à Guerra Fria e a constante ameaça de guerra com a União Soviética, o governo aprovou o uso da base para experimentos biológicos. O governo considerou o desenvolvimento de armas biológicas crucial para manter sua hegemonia mundial e superioridade de armas sobre outras nações. Foi assim que um dos cientistas mais importantes e mais renomados do lugar, Albert Westernen, decidiu iniciar um projeto cujo principal objetivo era criar um super soldado. O Dr. Western desejava um tipo de Capitão América extremamente forte e robusto, cujas feridas cicatrizassem rapidamente e podiam suportar fadiga extrema, condições adversas e períodos muito longos sem beber ou comer. Infelizmente, os procedimentos para realizar uma visão tão louca não eram claros, então ninguém estava disposto a se oferecer como cobaia para um projeto cuja a metodologia não foi definida e receber quem sabe quantos tipos de substâncias e mutilações para fazer o Western realizar seu sonho. Foi quase um suicídio. Além disso, a pessoa que faria esse experimento teria que ser de total confiança dele, ou seja, alguém sem amigos ou familiares que não fosse capaz de denunciar o projeto publicamente e processar a base ou o governo dos Estados Unidos. A primeira opção era os moradores de rua ou prisioneiros, mas o Western precisava de um indivíduo completamente saudável, com excelente condição física e moral. Então, depois de muito pensar,
o Dr. Westerney tomou uma decisão finalmente. A pessoa certa para receber esse experimento foi sua própria filha, Abigail. Abigail Westerney era uma jovem estudante universitária que estudou para seguir os passos do pai e talvez um dia se tornar uma cientista da Área 51, assim como ele. Westerney amava sua filha, mas ele era um homem teimoso que perseguia incansavelmente seus objetivos, não importa o custo que ele teria que pagar. Se ele tivesse que submeter a sua própria filha a um experimento arriscado, cujo sucesso era incerto para salvar a América, que assim seja. Ele conseguiu convencer Abigail a concordar e fazer o projeto Abigail. Então, o projeto começou. A garota foi submetida a todos os tipos de cirurgias, implantes e testes de substâncias. Ela foi mutilada, drogada e exposta à tortura. Ninguém viu como tantas dessas mutilações iriam desenvolver o suposto supersoldado que o Westerney pretendia. Mas as mudanças começaram a ser notadas depois de um tempo. A aparência de Abigail mudou drasticamente. Seus ossos haviam crescido enormemente, mas a pele também havia se esticado muito, de modo que parecia enrugada, e os seus membros alongados. Seus dentes também estavam ficando gigantescos, e seu comportamento estava se tornando mais animalística e menos racional. Vários colegas dos cientistas tentaram convencer o professor na época a parar com o projeto Abigail, que estava fora dos limites de toda ação humana e científica, e que o projeto havia sido desviado e agora o dano era irrecuperável. Mas Westerney, em sua arrogância, estava disposto a levar o experimento às suas consequências finais. Não era que ele odiasse a sua filha, pelo contrário, ela era a coisa mais preciosa para ele. No entanto, ele sabia que se eles parassem o projeto ali, a jovem morreria imediatamente, já que o seu corpo desfigurado agora dependia da tecnologia e das condições que estavam na base para sobreviver. Uma coisa louca. Alguns funcionários da Área 51, os cozinheiros, relataram ao homem que vazou essa história que eles foram ordenados a preparar enormes pratos de comida e que tiveram que introduzir através de um slot em uma sala selada com uma porta de aço. Eles nunca souberam ao certo o que estava por trás disso, mas que havia muitos rumores sobre o tipo de monstro que estava lá dentro. Eles também disseram que em várias ocasiões que viram o Westerney em pé na frente da porta, chorando ou conversando com essa criatura. Eventualmente, Abigail acabou perdendo o que sobrou de seu racionamento humano. Ela se tornou uma besta. O projeto Abigail falhou oficialmente e o Dr. Westerney finalmente percebeu o erro que ele cometeu. Ele submeteu sua filha a doenças intermináveis sem critérios científicos suficientes. E para quê? Ele só conseguiu transformar a sua amada e bela garota em um monstro selvagem e letal, e que só o via como substância, sem nada para continuar vivendo. Albert Westerney cometeu suicídio em 1947, mas não antes de implorar fortemente que sua filha não fosse assassinada, que eles tentassem devolvê-la ao normal, ou pelo menos deixá-la viva. O governo não estava disposto a continuar gastando dinheiro naquele projeto fracassado. Mas por respeito ao doutor e à reputação de Westerney, eles cumpriram a parte de deixá-la viva. Eles não iam matá-la diretamente, mas deixaria ela passar fome. Eles pararam de fornecer qualquer comida ou cuidados médicos para a pobre Abigail. Como resultado, na primeira noite, muitos funcionários da base, na época, relataram ouvir uivos e arranhões altos, ao ponto de os alarmes dispararem. Mas quando o chefe da base foi verificar, para sua surpresa,
a porta de aço foi derrubada e o monstro não estava mais lá. Um tempo depois, os restos mortais de 2 guardas foram encontrados. A criatura tinha fugido com fome. Uma extensa operação de busca e captura foi imediatamente realizada dentro e ao redor da base 51. Embora tenha sido feita uma tentativa de aniquilar a criatura, balas e explosivos não pareciam danificá-la seriamente. Então, uma vez que eles conseguiram cercá-la em uma área subterrânea da base, eles decidiram prendê-la e selar a área sobre camadas de aço e concreto. Já se passaram mais de 70 anos desde o projeto Abigail, e ainda há funcionários da área 51 que afirmam que na ala oeste, atrás das paredes e especialmente debaixo do chão, você pode ouvir arranhões e grunhidos sufocados de vez em quando. A questão é, como Abigail sobreviveu por tanto tempo sem comida ou sem água? Talvez o projeto de The Western não tenha sido tão fracassado quanto ele pensava. Talvez, se ele continuasse a testar outros assuntos, ele eventualmente teria conseguido criar seu soldado invencível dos seus sonhos. Mas a pergunta que deveríamos fazer é se a fome, a sede, as balas ou os explosivos não podem matá-la. O que pode? Hoje acredita-se que Abigail seja uma das razões pelas quais a Área 51 está tão protegida hoje. Eles não sabem o que é e não sabem como combatê-lo. Eles temem que algumas pessoas curiosas se deparem com isso um dia, ou se a criatura conseguir escapar, as coisas, sem dúvida, acabariam muito mal para todos. Realmente tem pessoas que não têm limites, pessoal. Para mim, na minha opinião, fazer isso com a sua própria filha não tem perdão. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês acreditam ou se acham que é apenas uma lenda. É importante para mim saber a opinião de todos vocês. Mas eu fiquei chocada com essa história. Muito obrigado por todo o apoio, que todos passem bem. Um beijo no coração de cada um e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, meus amores.